Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre manipulação de textos em Python e como eu disse na primeira aula, né, que eu apresentei aqui o Jupyter Notebook, a gente vai utilizar o Jupyter Notebook para as nossas aulas, né? Então, o que é manipulação de texto? Né? Manipulação de texto que a gente vai ver aqui é como que a gente pode juntar texto, ou seja, fazer concatenação, como que a gente pode utilizar algumas propriedades desse texto, né? Então, por exemplo, se a gente tem um texto e por algum motivo a gente quer saber se existe alguma palavra nesse texto, a gente consegue pesquisar, a gente consegue ver o comprimento do texto, como a gente vai ver a seguir. A gente consegue, né, como eu disse aqui, juntar textos, né? Então, se eu tenho duas variáveis com strings diferentes, como que a gente pode concatenar, ou seja, juntar essas duas strings, e vamos ver várias outras funcionalidades. Então, começando aqui, né, a gente pode definir uma variável texto1 como sendo igual a olá, né? Note aqui que esse olá vai ser uma string, por quê? Porque ela está entre aspas, né? Aqui podem ser aspas simples ou duplas, né? Então, no Python não faz diferença aqui. E a gente também definiu uma variável texto2 como sendo mundo. Então, quando a gente der o Shift Enter aqui, ele vai rodar, né? Então, ele já atrelou a variável texto1 à string olá e atrelou a variável texto2 à string mundo, né? E agora a gente pode ver aqui como que a gente pode concatenar essas duas variáveis. Uma forma é a gente colocar aqui o comando print, para ele printar aqui para a gente, né? Colocar texto1, a variável texto1, que no caso é o olá, vírgula, texto2. Então, olá, mundo. O que vai sair para a gente vai ser um olá, mundo. E note dessa vírgula aqui, né? Note essa vírgula aqui, que essa vírgula aqui é da sintaxe do Python. Então, não vai sair escrito essa vírgula aqui, como a gente vai ver. Outra forma da gente colocar, né? Por exemplo, se a gente quisesse colocar uma vírgula entre esses dois, né? Essas duas strings, ficar olá, vírgula, mundo. Um jeito que talvez a gente possa pensar de primeira seria, coloque o print, coloque o texto1, coloque a vírgula aqui do Python, né? Coloque entre aspas a vírgula, né, que é que vai aparecer, essa string vírgula, né? Coloque uma outra vírgula e coloque o texto2. Só que quando a gente faz isso, olha o que vai acontecer. Então, no primeiro caso aqui, ele printou olá mundo, né? Dessa forma. E no segundo caso, quando a gente dá essa vírgula aqui do Python e coloca uma string vírgula, ele printa dessa forma daqui. Então, o que acontece é que ele pulou uma linha aqui entre o olá e a vírgula. E se a gente quiser acrescentar essa vírgula sem esse pulo de linha, né, para ficar um olá, vírgula, mundo, a gente pode vir aqui, né, no exemplo de baixo, e colocar texto1, a variável texto1, mais, né, então a gente aqui vai estar concatenando com o mais, né, a gente coloca mais, a string vírgula, e coloca aqui o texto2 depois da vírgula do Python. E quando a gente der o Shift Enter, o que vai acontecer foi isso daqui. Então, a gente tem o olá, vírgula, mundo, da forma que a gente queria, sem essa linha pulando daqui. E da mesma forma, se você quiser que essa variável texto2, ou seja, que o mundo, ele apareça colado aqui na vírgula, a gente pode tirar essa vírgula aqui e colocar um mais. Então, a gente pode simplesmente utilizar o mais, que acontece é que ele junta aqui, né? Então, utilizando esse mais, ele não pula, não dá espaço. Outra coisa que a gente pode fazer com uma string é ver o comprimento dela. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para printar o comando len, né, que é de comprimento, de length, né, o comprimento dessa string daqui, olá mundo, né, então eu escrevi a string aqui dentro. Quando a gente der o Shift Enter, o que vai acontecer, ele vai retornar um número para a gente, né, que número é esse? Esse número é justamente o comprimento dessa string. Então, a gente pode contar aqui quantos valores tem aqui dentro. Então, por exemplo, a gente tem 1, que é o O, 2, o L, 3, o A, 4, o espaço, né? Ele conta o espaço, 5, o M, 6, o 7, 8, 9. Então, aqui a gente tem um comprimento de 9. Então, essa string tem um comprimento 9. Né? Lembrando que o espaço sempre vai contar. Então, se der mais espaço aqui, ele vai contando como sendo mais elementos. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, se a gente tiver um texto, a gente pode procurar uma palavra nesse texto. Então, dado um texto, a gente pode, existe alguma palavra específica nesse texto? Para a gente fazer isso aqui, eu estou definindo uma variável var, que ela vai receber uma string texto aqui. Né? E para a gente procurar uma certa palavra, a gente utiliza o comando find. Então, por exemplo, a gente pode colocar var, que é a nossa variável, ponto find,
E entre os parênteses aqui, a gente coloca a palavra que a gente quer procurar. Então, nesse caso aqui, eu estou procurando a palavra aqui, né? A string aqui. Quando a gente dá Shift Enter aqui, ele fala 6, né? Que número é esse daqui que ele retorna, né? Então, esse número que ele retorna é a posição inicial da palavra que você está buscando. Então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa variável, né? Ela é a vari, e tá texto aqui, e ele está falando, o aqui, ele começa na posição 6. Para a gente calcular essa posição, a gente tem que levar em conta que o Python, ele começa a contagem dessa posição com o 0, né? Então, por exemplo, aqui, o T ele é a posição 0, o E é a posição 1, e assim sucessivamente, 2, 3, 4, lembrando que o espaço também conta, então posição 5 é o espaço, e a posição 6 é o A. Então, o que ele está retornando para a gente é justamente qual que é a posição onde começa essa palavra aqui, ou seja, onde está o A. Então, a posição do A é a posição 6, como a gente acabou de ver. E uma coisa aqui que faz diferença, né? Por exemplo, se eu quiser procurar o aqui, mas sem querer eu coloquei o A maiúsculo, o que vai acontecer, né? Então, se eu procuro nessa variável vari, né, a palavra aqui com A maiúsculo, ele não vai encontrar. Então, ele vai retornar para a gente um valor aqui negativo -1. Então, aqui ele não encontrou, por quê? Porque o aqui, nesse caso, é com letra minúscula. Então, ele diferencia, né? Ele consegue diferenciar. Outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, se eu quiser recuperar alguma letra aqui dentro desse texto aqui. Então, por exemplo, eu quero recuperar a letra T. Se a gente quiser recuperar essa letra T, a gente tem que passar para o Python a posição dessa letra T nessa string, né? Ou seja, nessa variável vari. E como que a gente faz isso? A gente faz isso simplesmente utilizando colchetes. Então, olhando aqui embaixo, por exemplo, eu coloquei para printar uma vari, que é a nossa variável, né? Então, essa variável, e entre colchetes a posição que eu quero pegar. Então, por exemplo, a posição 0, que como eu disse, né, o Python começa em 0, então a posição 0 é justamente o T. Se eu quiser pegar a posição 1, eu coloco simplesmente aqui dentro do colchetes 1. Se eu quiser pegar a posição 6, eu coloco aqui a posição 6. Então, você coloca o número da posição que você quer pegar. Então, vamos dar Shift Enter para ver o que vai acontecer aqui pegando essa posição 0, 1 e 6, né, dessa variável vari. Então, ele dá para a gente aqui o T, o E e o A. Então, como eu já disse, né, o T é a posição 0, o E é a nossa posição 1, né? Então ele vai printar T e o A é a nossa posição 6, como a gente já contou ali em cima, né? Como ele está dizendo aqui, né? Posição 6. Então ele printou essas letras que estão nessas posições. Sempre lembrando que as posições começam com 0, né? Isso às vezes confunde, às vezes a gente começa contando com 1, e se a gente começar contando com 1, a gente vai pegar as letras erradas, né? Se a gente tiver interesse numa letra específica. Outra coisa que a gente pode fazer é a substituição de palavras. Então, por exemplo, eu tenho um texto e eu quero trocar uma palavra por outra. Para a gente fazer essa substituição de palavras, a gente deve utilizar o comando replace, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou atrelando esse replace a uma variável, uma vari1, né? Uma variável vari1. Então, como que a gente usa o replace? A gente coloca aqui, eu quero pegar na variável vari, eu quero trocar, então, ponto replace. Quero trocar quem? Eu quero trocar a palavra aqui pela palavra lá. E aqui embaixo eu dei, então, print essa variável 1, né, vari1, e também printei a variável vari, né? Então, o que aconteceu aqui é o seguinte. Ele pegou essa variável vari e substituiu aqui por lá e atrelou essa substituição a uma variável vari1, né? Então, quando a gente coloca para printar o vari1, ele vai printar justamente texto lá, que a gente substituiu aqui por lá. Mas quando a gente printa a nossa variável vari, ele printa o texto aqui, que é o texto que a gente atrelou a essa variável, né, inicialmente. Note que o que está acontecendo aqui é o seguinte, esse comando replace, ele não altera a nossa variável original, né? Então, ele não alterou a nossa variável vari. Ele simplesmente cria uma nova frase com essa substituição daqui. E a gente pode utilizar essa nova frase atrelando ela a uma certa variável, que no caso aqui foi a vari1. Outra coisa que a gente pode fazer é contar quantas vezes aparece uma determinada letra ou uma determinada palavra, né, numa string. Então, por exemplo, aqui eu estou printando vari.count, ou seja, conte entre
parênteses, a gente coloca aqui entre chaves, né, pode ser simples ou duplas, a palavra ou a letra que a gente quer contar, quantas existem. Então aqui, por exemplo, eu estou contando quantos Os existem no var, né, no texto aqui, e aqui embaixo eu estou contando quantos Ys existem nessa string texto aqui. Então, quando a gente der Shift Enter, ele vai retornar isso daqui para a gente. Ou seja, na palavra texto aqui, existe um O, né, aqui no texto, e não existe nenhum Y. Então, ele retornou um zero para a gente. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. E na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, nessa manipulação de texto.